Hoje nós vamos falar sobre o livro Pequeno Príncipe, um livro totalmente diferente do que eu imaginava que seria. Sinceramente, esse livro me interessou bastante e eu adorei ler esse livro. No início do livro, a gente começa com um pequeno conto de um menino e de um piloto. Depois, a história se aprofunda. Então, essa história, na verdade, nós conseguimos observar que por trás dela, cada coisa tem um significado diferente. Então, todos os personagens representam alguma coisa, e hoje eu vou falar sobre isso. Inclusive, vou apresentar essa história sobre o Pequeno Príncipe e falar sobre todos os personagens que apareceram aqui. De início, nós temos o próprio Pequeno Príncipe. Ele significa uma criança que existe em cada um de nós. Representa a nossa inocência e nossa curiosidade. Na história, ele divide o protagonismo com um piloto que conheceu no meio do deserto. E a partir daí, vai conhecendo novas coisas e criando novos laços. O piloto representa uma criança que não pode seguir o seu sonho em adulto. Foi ser o que ele não queria. Ele queria desenhar e não pilotar. Ele não seguiu seu sonho por conta dos subjugamentos e do preconceito dos adultos na sua infância. O avião que ele pilotava representa a nossa vida e como ela pode passar tão rápido e também como problemas podem aparecer de uma hora para outra. A jornada no deserto representa a estrada que a nossa vida precisa percorrer. Indica que a vida vai aparecer dificuldades e problemas que não podem ser ignorados, e sim administrados. As histórias dos planetas. No meio da conversa que o Pequeno Príncipe tem em alguns dias de viagem sobre o deserto junto ao piloto, ele começa a contar sobre várias jornadas que ele esteve em vários planetas diferentes. Primeiro planeta, o rei. Ele é um monarca sábio. Ele representa a disciplina, educação e obediência. Ele governa de uma forma que suas ordens sejam claras e responsáveis. Ele propõe ao nosso protagonista que faça auto-julgamento. Ele diz que é a coisa mais difícil do que julgar ao próximo. O segundo planeta. O homem, como seu nome já fala, ele representa a vaidade. Seu nome era o homem vaidoso. Não só isso, como a admiração. Lá, o Pequeno Príncipe aprende o que significa admirar, mas ele não compreende de o porquê admirar alguém que nem ao menos conhecia. O terceiro planeta. Lá, ele encontra um bêbado. E ele, de cara, não consegue compreender o porquê ele beber tanto. Mas depois de uma breve conversa, o Pequeno Príncipe entende. E o homem o diz: é para esquecer que eu tenho vergonha de beber. Então, ele aprendeu o que era vergonha. Aquilo representa também a irresponsabilidade. O quarto planeta. Nesse planeta, o Pequeno Príncipe encontra um empresário. Lá, ele começa a ver que o homem vive contando números. Mas para quê e por que ele ficava contando? Sua curiosidade não deixou de escapar e perguntou o porquê de tanto contar. Ele revela que contava estrelas e diziam que eram suas porque ninguém ainda tivera aquela ideia antes. O Pequeno Príncipe achou que era diferente, mas ainda assim inútil. O que ele faria de bem para as estrelas além de observá-las e contá-las por simplesmente serem suas? O empresário representa a seriedade e o pensamento no futuro demasiado. O quinto planeta. Esse planeta já era bem menor que todos os outros. Lá, ele encontra um homem que não parava de acender e apagar um lampião. Ele achava estranho, mas exótico, por ter um lampião no meio do universo. Curioso como sempre, foi perguntar ao homem de por que tanto ia acender e apagar aquela luz. O homem respondia somente que era o regulamento.
Mas ele também disse que nem sempre foi assim. Há alguns anos, ele só acendia uma vez e apagava uma vez também ao dia. O resto ele ia somente descansar. Mas por conta da aceleração do planeta, agora ele acendia e apagava de 1 em 1 minuto. O Pequeno Príncipe tinha gostado daquele planeta e queria ficar lá, por conta de que ele poderia ver o sol se pôr diversas vezes por dia. Mas o planeta era pequeno demais e não caberia ali. O homem representa a responsabilidade e o aumento delas ao longo do tempo, que quando vamos crescendo. O sexto planeta. Esse também era diferente, mas ele era maior e existia um homem, um geógrafo. O nosso Pequeno Príncipe fica intrigado e começa a conversar com o homem à sua frente. Ele descobre sobre o livro que o homem carregava e também que a sua flor para o geógrafo era uma efêmera, uma coisa passageira que teria a probabilidade de desaparecer. Certamente ele ficou preocupado, mas sua curiosidade por planetas era ainda muito maior. Então ele pediu a ajuda do geógrafo, que o indicou ao planeta Terra. O geógrafo representa a curiosidade de descobrir coisas novas. O sétimo planeta. Ele ficou espantado. O planeta Terra era imenso. Mal se dava para ver os horizontes. Ele tinha pousado em um campo, gigante como ele dizia, e pôs-se a andar em busca de outros humanos. Em seu caminho, encontraram uma cobra que o disse estar na África, em uma flor. Depois de um lugar cheio de flores, depois um lugar cheio de montanhas e depois um campo, onde conheceu uma raposa. A raposa. O Pequeno Príncipe tinha ficado feliz em encontrá-la. Queria brincar com ela, mas ela disse que não poderia, porque não era seu amigo e não a cativá-la. Então, não poderia. Perguntou à raposa o que era cativar, e ela respondera que era criar laços com alguém, fazer essa pessoa ficar importante para você. Com o passar do tempo, a raposa queria ser amigo do Pequeno Príncipe, e o mesmo passou a tentar cativá-la. Ele aprendeu o significado de criar laços e entendeu que para ele, tanto a raposa quanto seu planeta, como sua flor, eram únicas, pois as amava. A raposa significava o caminho de como conseguir amar, ensinar a ser paciente e gentil com as pessoas. O manobrista ferroviário. Depois de uns dias caminhando, ele encontra um manobrista ferroviário. Ele dirige sua palavra ao homem e pergunta o que ele faz. Ele diz que divide pessoas em grupo. E depois começaram a conversar. Mas uma frase em meio à conversa chamou a atenção do Pequeno Príncipe. Ninguém está contente no lugar onde está, dizia o manobrista. Ele entende como se as pessoas não fossem gratas, e o homem significa formas diferentes de viver, assim como várias formas do caminho dos trens. O poço d'água. Lá, ele aprende que dar e receber presentes é uma sensação muito boa e que devemos ser mais gratos. O final. Ao final do livro, ele aprende de tudo um pouco, e isso fez ele também criar laços com o piloto. E por conta de suas histórias e da jornada no deserto de 1 ano, ele vai embora para seu planeta.